Olá galera, com vocês aqui é o professor Luizão. Eu sou professor de Educação Física formado em graduação em São Caetano. Tenho algumas especializações em pós-graduação, Fisiologia do Exercício, treinamento de musculação para grupos especiais. Sou técnico de atletismo, estava trabalhando com a Uninove, mas com essa pandemia a gente deu uma afastada. Trabalho com pesquisas, trabalho de observação. E tem um trabalho publicado também no Colégio Americano em 2014 sobre emagrecimento somente com exercícios resistidos. Tá, e hoje eu venho falar aqui com vocês de treinamento, né, a importância da força, tá, nos ciclos da vida das pessoas, correto? Como é que as pessoas usam a força, como é que nós desenvolvemos a força no nosso ciclo de vida, ou seja, desde quando nascemos até quando morremos, vamos colocar assim, tá? Então, a importância da força. Então, toda vez que for trabalhar, as pessoas falam, força, 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 mas a força é um fator importante para o desenvolvimento, tá? Nós temos aí uma definição, né? Então, uma definição para atividades físicas, já estou colocando o slide aqui para vocês. Uma definição para as atividades físicas é a contração muscular. Tá? Essa contração muscular pode ou não gerar movimentos, tá? Nas atividades, tá certo? As atividades diárias ou nos exercícios isométricos. A contração muscular produz efeitos no organismo, tá certo? Independe da sua finalidade ou não. Então, o que é a finalidade? Se o cara é atleta, o cara precisa de força, se ele tem modalidades onde ele desenvolve força, onde é necessária a força como componente principal para a sua realização, ou se não, pessoas que não trabalham com força, não precisam dessa força extra, vamos colocar assim. Então, pessoas que não praticam atividades físicas de competição, só fazem atividade física, e as pessoas que não praticam nada, mas elas precisam da força para o desenvolvimento das suas atividades diárias. Tá? Então, como vocês estão vendo aí, as definições, né, duas definições aí. Tá? Então, eu vou ler o segundo parágrafo aqui, que é o tipo de força, né? Ela tem as suas variáveis, de acordo com as necessidades das fases da vida dos indivíduos. Eu acabei de falar agora. Ok? E a outra parte da definição é essa daí, da força muscular, correta? Então ela é considerada um componente importante de programas, né, de exercício físico, como eu falei. Então tem modalidades esportivas que exigem força. Então, por exemplo, powerlifting, né, o agachamento total, ou agachamento na competição do powerlifting, supino e o terra, são exercícios que precisam de força. O levantamento olímpico são os exercícios que necessitam de força. Então os benefícios desse tipo de treinamento depende da combinação do número de repetições, séries, sobrecarga, sequência e intervalos entre as séries de exercícios, correto? Então a força, ela é um componente, tá, que nós precisamos, correto? No decorrer da nossa vida. Então a força muscular, ela pode ser definida como uma quantidade máxima que você pode, que o músculo, né, pode exercer naquele determinado momento, por exemplo, como os testes de 1 RM, correto? Então as pessoas precisam de uma determinada força. Vou levantar um carro do chão, então ela precisa de um determinado tipo de força, tá, para poder fazer esse movimento. Então o grupo muscular, ele pode gerar um padrão, tá, específico de movimento. Pode ser a potência, pode ser a velocidade mais lenta, né, na execução, ou a velocidade de execução que a gente determina aí como potência, ok? Essa força, ela começa desde o nascimento. Então essa força, ela tem um papel importante em nossas vidas, tá? Ela direciona em todos os momentos, né, dos nossos atos em relação aos movimentos aquele que a gente precisa, no qual somos exigidos no dia a dia. Tá? Então, subir e descer escada, pegar uma rampa, caminhadas, né?
caminhar para o trabalho, carregar objeto, etc, etc. Então esse tipo de força nós precisamos. E a força a gente usa desde do nascimento, como eu disse. Então os níveis de força, ele pode, no decorrer da vida, tem as suas variáveis de acordo com as necessidades. Então, por exemplo, pessoas que não fazem exercícios, tá? Praticantes de exercícios que só têm finalidade de saúde, ou desportistas ou atletas, tá? De alta performance. Portanto, indivíduos têm que ter força para correr, puxar, empurrar, saltar, lançar, tá? Então, o que a gente pode observar é que a força tem a sua importância de acordo com as necessidades individuais. Então, por exemplo, se você não pratica nenhuma atividade física, mas você precisa ter força. Para que força? Para você andar, correto? Você precisa ter força para subir escada. Você não pratica nenhuma atividade, mas você precisa ter força para fazer essas, ou desenvolver essas atividades diárias. Isso é necessário. Você precisa ter força para ir até o mercado, carregar uma sacolinha, ou ir à feira, ou na hora de fazer a compra no mercado, trazer a compra para casa. De repente você estaciona o seu carro e você mora numa casa que tem escada, e você vai ter que subir com as compras. Então você precisa ter força para desenvolver aquilo. Correto? Então a força, ela é necessária em todas as fases da nossa vida. Então, como vocês estão vendo aí, do nascimento, a criança quando nasce, ela chora, tá? Então ela tem um trabalho de força. E onde está a força aí? Qual é o tipo de força que está na criança? É a força pulmonar. Por exemplo, tem o meu moleque menor, caraca, eu sempre falei para ele assim, falei para Luciana, falei assim, esse cara vai ter a voz grossa, voz assim forte, grave, porque, o cara chorava que caramba, acordava o hospital inteiro, muito forte a sua força. E onde está essa força? Se você perceber, está na parte pulmonar, ele faz força, tá? Respiração profunda, tá? Depois nós temos a força, né, que é a parte do sentar, e aí o engatinhar. Então, os músculos que trabalham, músculos superiores, braços, né, antebraços, deltóides, anterior, posterior, inferiores, se você colocar tecnicamente, mas se você observar, tudo isso a criança está desenvolvendo, como vocês veem na foto. Aí depois vem a fase do andar. Essa fase do andar é aquela fase onde ele está desenvolvendo a parte do equilíbrio, tá? A força dos membros inferiores também, logicamente, né, porque ele está tentando ficar em pé, e os membros superiores, porque ele vai tentar se equilibrar e achar um ponto de equilíbrio para ele começar a andar. E ele vai precisar ter o quê? Esse equilíbrio vai depender do nível de força. Claro que você não vai dar um leg press, um agachamento, vamos fazer o seguinte, vamos andar mais rápido, tá? Porque eu não quero saber de ficar correndo atrás de você, então vamos andar mais rápido, vamos correr, então eu vou te dar um leg press, vou levar na academia. Não vai fazer isso, né? Vamos fazer um agachamento, vamos fazer dinâmica negativa, vamos fazer saltos, né? Vamos fazer só os pliométricos. Não vai fazer isso com a criança. Então, mas ela vai, na medida que ela vai crescendo, tem o desenvolvimento das fibras musculares brancas e vermelhas, e aí a criança vai crescendo, e essas fibras vão desenvolvendo, e ele vai aumentando o nível de força dele. Correto? E depois, nós entramos ele tem a fase da descoberta, né? Onde o bebê inicia o desenvolvimento da força na pressão manual, que é aquele que ele começa a pegar, você entendeu? Começa a pegar lá algumas coisas. Por exemplo, no próprio levantar da criança para começar a andar, ele tem que se apoiar em alguma coisa, para achar o ponto de equilíbrio. O Luan, que é o meu filho mais velho, 13 anos, quando ele começou a andar, eu filmei ele várias vezes. Ele subindo no berço e agarrando, segurando ele, e ele tentando achar o ponto de equilíbrio. Então ele soltava a mão, ficava achando o ponto de equilíbrio para poder andar dentro do berço. Mas ele catava uma força nas laterais do berço, nas madeirinhas, né, no caso do berço, para poder ter o apoio para poder levantar. Então a apreensão manual, ela já começa nessa parte. Então a criança começa a ter mais liberdade para agarrar objetos, começa o fortalecimento dos membros inferiores, porque ele vai agarrar, vai ficar em pé. Quadril, coxas dele começa a ser bem mais desenvolvido. E aí tem na fase do berçário, né, que é provavelmente de 0 a 2 anos, que é onde ele tem começa a ter essa descoberta. E aí vocês começam a ter, vamos dizer assim, a educação física escolar. E aí aquela educação que você começa ali das 3 anos, então ele vai até os 2 anos lá, no berçário, e depois dos 3 aos 5 anos, normalmente,
normalmente ele começa a trabalhar, os professores, ou seja lá quem estiver lá, a parte lúdica, aqui em grupos. Então, como trabalhar essa força nessas faixas etárias? Como eu falei, não vai colocar o cara numa academia para fazer leg press. Então, aplicar as brincadeiras convencionais. Sei que essas brincadeiras convencionais são brincadeiras naturais, você entendeu? As brincadeiras que as crianças gostam. Correr, abaixa, levanta, morto, vivo, essas coisinhas que eles já começam a entender, tá? E o profissional ele tem que observar, né? Observar em saber as variáveis das brincadeiras para ele poder detectar o que está sendo aplicado e o que está sendo desenvolvido, correto? E aí temos aí a parte de fundamental, a parte, desculpa, nessa parte educacional, educação física infantil ainda, os jogos e brincadeiras são essência da criança, tá? Utilizados como ferramentas no dia a dia, tá? Escolar, possibilita a produção de conhecimento. O que acontece, por exemplo, se você pegar uma criança e não colocar na pré-escola, por exemplo, isso hoje é mais difícil, né? Colocar na pré-escola, e depois ele entrar direto no primeiro ano, ele totalmente está defasado, porque ele não conhece muita coisa. E na parte de aprimoramento coordenativo, cognitivo, ele está bem atrasado. Então esse processo, porque o professor tem que saber, é direcionar essas atividades recreacionais para o desenvolvimento da força, tá? Mas de forma recreativa, tá? E a dosagem adequada, tá? Para não provocar um programa sistemático de treinamento, correto? Então tudo na base, na parte lúdica. E aí, então dessas partes que vocês têm aí, 6 a 10 anos, ainda continua a parte individuais e grupos, já começa a desenvolver, né? Seria aí 6 a 10 anos, primeiro ao quinto ano. Depois a parte fundamental, 2, 11 a 14 anos, que é o sexto ao nono ano. Ainda você continua com a parte lúdica, mas já começa a ser menos grupos, correto? Ser mais individuais. E aí no ensino médio, tá? Já é praticamente 15 a 17 anos, as partes lúdicas e individuais é interessante. Nessa fase aqui, então, a gente sabe que os jovens atualmente eles estão se tornando, assim, de modo progressivo, sedentários. Então você vê cada dia que passa, os jovens eles continuam cada vez mais sedentários, não querem fazer atividade física. Por quê? Por causa de uma coisa que eu vou falar logo aqui na frente. A influência de novas tecnologias, que é isso, que elas guiam, né, os corpos a serem cada vez menos ativos fisicamente, correto? Então tem até um artigo do Cunha, que é bem antigo, 96, mas é bem explicado isso. E as aulas de educação física aqui, elas estão cada dia sendo mais excluídas do calendário esportivo, do calendário escolar. Eles não apresentam estímulos de acordo com os seus interesses. Quais os interesses? O interesse das crianças, o interesse dos jovens. Então hoje é muito tecnológico, tudo é muito tecnológico. Tá certo? E aí nós temos até um item, né? Então, as exigências escolares impondo diversas disciplinas, então tem muita disciplina, muita, teóricas, né? E aí as crianças elas têm que aprender determinando aos escolares horas de inatividade física. Então, muita atividade teórica e pouca atividade prática. Então isso aí deixa a pessoa preguiçosa. E a criança chega lá, o jovem chega na casa dele, o que ele faz? Ele continua nessa espécie sentado, esse processo, né, sentado. Então é um caráter assim, pouco adequado para a sua morfologia, então ele não vai desenvolver. Constitui, né, as crianças, os jovens, outros motivos que provavelmente levam os jovens a dispor de pouco tempo e espaço para a prática regular dos exercícios físicos. Ou seja, as crianças, esses jovens, eu falo criança, mas eu englobo tudo, cada dia eles têm menos espaço para brincar, cada dia eles têm menos vontade de brincar porque eles não são exigidos, e a tecnologia cada dia inventa ou lança alguma coisa que atrai eles muito mais que fazer atividade física. Então, para a maioria das crianças e jovens, essa atividade ela se constitui como uma única oportunidade, né, para a prática de esportes e atividade física relacionada à saúde. Então, ela é a única saída, mas não é utilizada, correto? Na escola são totalmente desmotivacionais, vamos colocar assim. Então, como eu coloquei aqui, a força
aplicada nas brincadeiras prejudicam o crescimento ósseo e desenvolvimento das crianças? Você entendeu? Essa é a pergunta. E aí a gente entra em uma outra discussão mais para frente. Então, como eu estava falando, as tecnologias, elas são uma barreira, tá? Uma barreira para atrapalhar, tá? Vamos colocar assim, vamos atrapalhar o fato da pessoa ou das crianças e jovens quererem praticar atividade física. E como eu disse, não tem estímulo. Qual é o estímulo que ele tem de praticar atividade física? Não vou entrar também nesse detalhe mais profundo, que isso é uma outra discussão, mas tem muitos professores que chegam nas escolas, quando tem educação física, joga a bola e vai para o celular, ou o professor vai para o celular. E qual que é a motivação? Nenhuma. O que eles desenvolvem? Nada. O que eles aprendem? Nada. Então isso é desmotivacional. Então aquele cara que gostava de uma atividade física, moleque, eu sei porque eu já vi bastante isso, eu trabalho em escola, a única diferença é que comigo os caras nem futebol jogavam. Tanto é que eu fazia esquema com os caras, se praticar a atividade física, da educação física prática todo dia, todas as aulas, tal dia é jogo de futebol. Um abraço. E não era jogo de futebol assim, eu jogo a bola e saio fora. É direcionado. Vamos separar o time, era regra, todo esse processo, não era largado. Então você mantinha a vontade do aluno conhecer outros esportes. E aí o que aconteceu hoje? As tecnologias, eles influenciaram de forma negativa o desenvolvimento da parte prática das crianças na vida escolar. E como eu disse, não tem nada que atrai para eles, então eles acabam partindo para essa tecnologia, que é uma luta totalmente desleal, correto? Então é sabido que os jovens atualmente, eles, como vocês estão vendo aí, estão se tornando de modo progressivo sedentários. Como eu falei lá, as influências das novas tecnologias que guiam os corpos, né, a serem cada vez mais ativos fisicamente. Isso é. E aí, a prática da atividade física. No colégio americano, lá em 2010, vamos colocar assim, eles soltaram um post lá, então se pronunciou sobre a importância da prática de atividade física para pessoas jovens, tá? Para o futuro, evitar os custos com assistência médica, correto? Então, hoje mesmo eu estava falando com alguém, escrevendo, aliás, um post, e ainda eu falei, a saúde, atividade física é muito importante, correto? Ela é muito importante para evitar grandes gastos, né, com remédios no futuro. Então tem gente que começa a praticar atividade física hoje e ela já acha que amanhã ela já vai ter resultado. E não é bem assim. Então, como eu estava falando no slide anterior, as atividades físicas, né, aplicadas para a criança, ou as atividades físicas, elas prejudicam o crescimento da criança, tá? E tem a outra, fazer a comparação de crianças e idosos. Como eu falei, você vai desenvolvendo nível de força no decorrer da vida, tá? E a força você vai desenvolvendo de acordo com as suas necessidades. Então, se você fazer a comparação de crianças e idosos, tá? As atividades físicas aplicadas para crianças nas faixas etárias escolares, na fases fundamentais, elas podem ser aplicadas para idoso. Sempre eu fiz isso. Então, só que tem as limitações, tá? Quais são as limitações entre esses dois extremos? Criança e idosa. Você pode fazer as mesmas brincadeiras com a criança e dar as mesmas brincadeiras, as atividades para idoso, com ressalvas. Por exemplo, o que tem na criança e tem no adulto, ou vice-versa. A criança, ela está com seus ligamentos, tendões e ligamentos sendo desenvolvidos. Então, não é ideal você aplicar treinamento com sobrecargas excessivas, tá? E o idoso, o que ele tem no ligamentos e tendões e ligamentos? Estão desgastados. A grande maioria dos idosos já estão com o quê? Alguns osteoporose, bursite, tendinite, inflamações nas articulações, cápsulas articulares totalmente gastas, mas por isso você pode deixar de dar brincadeira. Eu trabalhei com muito idoso, então eu desenvolvia treinamento de crianças, brincaram com bexigas, coordenação motoras, danças, e eu dava os mesmos exercícios para as crianças. A diferença é a dinâmica. As crianças são muito mais rápidas. Você não põe nada de sobrepeso, só o peso corporal deles,
e desenvolve as brincadeiras como você tem que desenvolver, tá certo? Então, dentro desse item aqui do colégio americano, tá? Sobre a importância das pessoas jovens, né? Elas devem ser motivadas, né, a adotar um compromisso vitalício, seja lá constante, com programas de atividade físicas habituais, né, sempre, para no futuro próximo, como eu falei, reduzir de forma significativa, né, os custos com assistência de saúde, como eu falei aquela hora, e contribuir também para uma melhoria na qualidade de vida dos praticantes, porque hoje a gente conversa muito, as pessoas não praticam educação física, não fazem atividade física quando na infância, normalmente tem aquelas regras, né? Normalmente ele é um sedentário jovem, ele vai ser um sedentário adulto, tá? Ou um idoso sedentário também. Então você tem que estimular a prática da atividade física nesse jovem. Então, mesmo assim, há muito mito que perdura, né, dentre os leigos, né, e alguns profissionais que tratam, como eu falei anteriormente, eles desconhecem, né, o tipo de exercício. Então, como eu falei, você aplica exercício para criança, pode aplicar para idosos mesmo. Então, quando o profissional, isso é pior, o profissional da área, ele por desconhecimento, eles afastarem as crianças e adolescentes de alguns tipos de atividade física, principalmente o treinamento de força, que é o nosso foco aqui, como eu falei. Então, quando a pessoa não conhece, eles atrasam ou não aplicam o treinamento de força. Mas como eu disse nos slides anteriores, a força é necessária para o desenvolvimento da criança. Você não aplica excesso de força. Tem a pergunta anterior, será que o treinamento de força diminui, ou o exercício de força inibe o crescimento da criança? Hoje já está muito mais provado que não. Então, normalmente as pessoas confundem, né, a aplicação do treinamento de força para criança com fisiculturismo, levantamento olímpico. Mas hoje os processos pedagógicos de desenvolvimento para esse esporte já estão bem avançados. Bom, quando você dá sorte de pegar alguma criança algum profissional que conhece, ele sabe como desenvolver as técnicas de treinamento, correto? Então, conceitualmente falando, correto? Os treinos, aí o pessoal fala muito de treino de pliometria, né? Então, você vai dar saltos. O que é pliometria? Saltos. Eles são considerados treino de força reativa, onde você bate no chão e sobe. E existem os estudos, né, que é do Barbante, os mais antigos, mas atuais até hoje. Tá? O McKelvey e colaboradores, Santer, que tudo fala sobre o treinamento pliométrico. Tá? Eu vou ver se eu tenho vou ver se eu tenho não. Vou ver se eu disponibilizo esses artigos para vocês, tá? Para vocês derem uma lida e saberem como fazer, ou ter um conhecimento um pouquinho mais, para quem não tem, sobre pliometria ou saltos pliométricos. Então, um técnico, né, amigo meu, inclusive, o professor Nélio Alfano Moura, ele tem um livro de pliometria, né, ele lançou, até tem um livro, mas ele fala muito sobre pliometria. Ele é técnico de atletismo da seleção de saltos, foi o técnico da Marrimauge, e o técnico de um campeão olímpico também do triplo, agora não lembro se é porto-riquenho, eu não sei a origem do atleta que treinava com ele. Só para dar mais uma pincelada aqui, um fator importante que deve ser observado, os resultados, né, do treinamento no crescimento ósseo de crianças e adolescentes, eles podem ser observados por bastante tempo. Então, por exemplo, mesmo com o cessar das atividades, então, por exemplo, a criança tem uma atividade física lá na época da escola, tá? E aí ele tem os resultados positivos, tá, do treinamento. E aí, depois de 8 anos, né, ele cessou essa atividade. Quando foram fazer os testes de novo, eles perceberam que os exercícios físicos, quando iniciados não teve tanta perda. Então, assim, quanto mais cedo você inicia o treinamento físico, tá, eles podem colaborar com a prevenção de problemas ósseos, né, quando a pessoa chega na velhice, correto? Então, esse é o processo. E aí, dentro desse fator conceitual, os exercícios de salto,
eles são considerados treino de força reativa. Portanto, né, os autores, né, como vocês estão vendo aqui, que executaram esses exercícios, todos mostraram melhoras progressivas para as pessoas que desenvolveram. Então, aí tem que fazer o quê? O profissional ele tem que conhecer o que é pliometria, que seriam os saltos, quais os tipos de saltos, pliometria, de pliométricos, quem é que ele tem na mão dessas crianças e como ele executa ou aplica esse treinamento para as crianças. Detalhe, as crianças, quando você vê elas brincando, eu não falo tanto crianças de cidade, porque elas nem têm espaço aqui, e como eu falei, as crianças de cidade é só na tecnologia. Mas quando você vai para os campos e você vê as crianças brincando, você fica vendo quantos saltos eles dão. Eles sobem no muro, eles sobem na árvore e caem no chão, e sai rolando, e sobe de novo, e desce. Eles dão muito salto. Aquilo é salto pliométrico. E a criança brinca daquele processo, executa aquele processo, muitas e muitas vezes e vários dias. E não tem nada. Correto? Então, às vezes a anotação, às vezes a colocação de algumas pessoas, não pode. Não pode por quê? Então, é necessário conhecer a situação ou conhecer os processos de treinamento para poder depois falar se serve ou não serve, ou se pode ou não pode. E aí nós temos um trabalho, temos umas atividades, né, que é aplicada para idosos. Por exemplo, as atividades aeróbicas, flexibilidade, equilíbrio e o treinamento de força. Treinamento de força. Então o treinamento de força para idosos, ele melhora as suas capacidades físicas, no qual vai ajudá-los nos seus afazeres do dia a dia, na atividade de vida diária. Essas atividades prolongam a independência dos idosos. Uma das coisas que os idosos não gostam, por exemplo, é se a família vai levar eles para algum lugar, às vezes eles não gostam de ir, porque eles andam mais devagar, não tem mobilidade, aí eles falam que não quer atrapalhar, coisas desse tipo. Mas quando você pega um idoso que é ativo, que faz atividade, ele nem espera a família, ele sai sozinho. E qual a melhor coisa que tem para o idoso? É ele fazer as atividades dele sozinho, sem pedir ajuda. Porque você sabe que idoso é um problema, né? Depende da educação que ele teve, depende da vida que ele teve. Ele é um pé no saco. No bom sentido, galera. No bom sentido. A minha mãe, por exemplo, ela faleceu, infelizmente. A minha mãe era uma pessoa ativa. Ela foi atleta, né, de alto rendimento. Depois ela passou a ser atleta do Master, né? O pessoal veterano viajou bastante também. E então, quando ela parou de treinar, até no Master, né, que ela começou a ficar doente e tal, assim, não podia fazer muito esforço, né? E na verdade ela nem queria mais, né? Já tinha praticado muitos anos. Ela viveu a vida dela no esporte. Então, antes de casar com meu pai, ela já estava no esporte, na época. E era duro, não tinha essa tecnologia que tem hoje. Então, a minha mãe, de vez em quando, era teimosa com algumas coisas, mas a minha mãe era ativa. Agora você pega, ela ia sozinha para fazer as coisas, viajava sozinha, e assim vai. Mas quando você pega aqueles idosos que tiveram um outro ritmo de vida, um outro momento, né? Às vezes fica complicado você falar com eles, porque eles são complicados para você mexer nessa parte. Mas os idosos, eles são um grupo de pessoas excelente para trabalhar. E se vocês não sabem, não sei se eu tenho aqui aí na frente, os idosos, né, agora vai ser o número de pessoas que mais vão procurar personal trainer. E eles são gratos pelo que você faz por ele. Como eu falei, eu já trabalhei com idoso, eu nunca fui tão bem reconhecido naquele ano que eu trabalhei com idoso como foi essa fase, tá certo? Por quê? Porque você faz um trabalho com eles decente, um trabalho direcionado, pautado em científica, no processo científico, em protocolos internacionais, qual o que deve ser aplicado para idoso, tipo de força, tipo de exercício, você tem resultado, correto? Então, normalmente, assim, adultos, né, com idade mais avançada, depois dos 50 anos também, eles tendem também a sofrer a redução na ordem de 5 a 10% da massa muscular por década, o que corresponde a cerca de praticamente 4 quilos por ano, correto? Então, quando você faz, ele tem essa perca de massa muscular, então ele, logicamente, é consequente, ele perde força. E qual que você tem que fazer? Treinamento de força para idoso. Por exemplo, umas coisas que você vê, um idoso entra numa academia, eu já vi
mas eu não presencio isso aí constantemente, mas existe. O idoso entra na academia, o cara entra, o professor que está lá, o profissional que está lá, sei lá, põe ele para andar na esteira. O que vai melhorar o andar na esteira na vida desse cara? Vai aumentar a força no quê? O jeito que ele vai andar na esteira é mesmo que ele anda na rua. Então, se for para ele andar do mesmo jeito que na academia, vai na academia para andar de esteira, então não precisa pagar, correto? Então, esse que é o processo. Essa perca de força, né, como eu falei anteriormente, ele pode chegar aí 1 a 2% ao ano, e pode chegar a 4 quilos ali, né, por ano, correto? Então, esse processo é chamado de conhecido como sarcopenia, tá? É caracterizado principalmente pela redução do número e tamanho das fibras musculares, especiais do tipo 2, que é a fibra branca, as fibras brancas A e B, tá? Aí ele perde essas unidades motoras, aumento da quantidade de tecidos, né, não contráteis, tá? Ele diminui a sua atividade de enzima, a atividade enzimática e glicolítica é diminuída, e a síntese de proteínas também, miofibrilares também é diminuída. E aí ele tem todo esse processo. Então o que você tem que fazer com o idoso? É trabalhar a força, peso corporal, trabalhar a pezinhos que eu digo, quase nada, mas isso ele tem que estar dentro do padrão para ser aplicado. Então, por exemplo, quando se chegar, por exemplo, vários idosos para trabalhar com você, nenhum deles vai chegar com a mesma condição física. De repente você vai pegar um idoso que ele é atleta. O idoso ele pratica esporte já há muito tempo. Então a condição física dele é uma. Você vai pegar um idoso que nunca fez atividade física. O cara tem 70 anos e ele nunca fez atividade física. Você vai pegar um idoso que começou a praticar de 70 anos, vamos colocar assim, que ele começou a praticar atividade física com 50. Então ele tem 20 anos que ele faz atividade física. Então, logicamente, a condição física dele é melhor do que aquele que nunca fez. Correto? Então, os níveis de condicionamento físico do idoso, eles são diferentes. Então, o que acontece? Você não pode aplicar o mesmo treino para todos os idosos, porque isso vai ser ridículo. Correto? Então, entrando na parte de conclusão, a força é um fator que nós temos que ter a vida inteira e desenvolver ela, ou aplicar ela, a vida inteira, porque a força é que deixa a pessoa em pé. Então, por exemplo, muitos anos atrás, tem uma pessoa que eu acompanho bastante, que muitos de vocês já ouviram falar, o Mauro Ghiselini. Ele trabalha ele é o rico, né, da educação física, ele trabalha com qualidade de vida, né, longevidade. Eu lembro que ele fazia uma matéria todo domingo aqui no Diário do Grande ABC. E aí uma amiga minha que falou assim, você que gosta de estudar, tem um professor Mauro Ghiselini, ele coloca uma matéria. E eu comecei a acompanhar e guardei esses recortes da matéria dele. Eu já até fiz um comentário numa live que eu participei com dele, né? E então teve uma pesquisa que foi colocada, fizeram aqui acho que no ABC mesmo. Os idosos, depois de 3 meses, mulheres e homens, eles aumentaram muito a força dele, que eles conseguiam não só levantar da privada sozinho, como carregar um pinico. Olha só, muita gente de vocês não sabe nem o que é pinico. A pinico é aquele negocinho que os caras fazem xixi e põem debaixo da cama. E muita gente fazia o xixi depois da noite e não conseguia pegar. Mas os caras fizeram uma pesquisa grande, inclusive. Então, esse que é o fator. Do momento que o idoso ele começa a ter a sua liberdade funcional, ele fica grato para você. Então, no Brasil, tem muitos idosos e vai crescer excessivamente o número de idosos no Brasil. Então, com base nas evidências científicas encontradas, então, conclui-se, né, que o exercício físico de força contribui de forma significativa tanto para o crescimento quanto para a prevenção de problemas ósseos, né, em crianças, adolescentes e a melhor idade, que é essa parte da senilidade. Beleza, galera? Então, essa é a mensagem que eu tinha que dar para vocês hoje sobre treinamento de força. Ok? Obrigado pela participação. Estamos aí, tá os meus contatos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só mandar. Falou, galera. Valeu, obrigado. Um abraço.